são os conflitos que envolvem aí uma rivalidade recente, né? Mas muito forte, e se instalou aí que levou até uma guerra, né? Instalou aí entre a República da Geórgia e a Rússia. Aí, Geórgia, vamos falar da tua prima agora aí. Falar aí sobre o conflito aí envolvendo a Geórgia e a Rússia. Bora lá, deixa eu abrir. Quando eu estiver falando Geórgia aqui, é a Geórgia aqui do país, não é a Geórgia Carinha aí, colega de você, não. Viu? Não confundir, não. Ossétia do Sul e a Begásia. Outro movimento separatista, mais na parte asiática, né, do Cáucaso, ocorrido no compasso da instabilidade econômica e política que levou ao colapso da União Soviética, deu-se na Geórgia, envolvendo a Ossétia do Sul e a Abégásia. Apesar de situada no território da Geórgia, a Ossétia do Sul mantinha relações de identidade com a Ossétia do Norte, em território russo, com a qual compartilha raízes étnicas e culturais comuns. Já os georgianos da Ossétia do Sul representam menos de um terço da população. A guerra separatista foi desencadeada no início de 1990 e se estendeu por mais de um ano. Ou seja, a Ossétia é uma região lá do Cáucaso, que é dividida em duas partes, né? A Ossétia do Norte e a Ossétia do Sul. A Ossétia do Norte e a Ossétia do Sul. A Ossétia do Norte é majoritariamente formada por russos, né? E por isso faz parte da Federação Russa. Já a Ossétia do Sul tem 2/3 da população russa e 1/3 da população de georgianos, né? Mas é incorporada, né? Pelo menos era incorporada pela Geórgia, né? A Geórgia é que tinha o controle da Ossétia do Sul, né? Então os ossetianos, como tinham mais identidade com os ossetianos do Norte, eles queriam ou formar uma república própria, né? A República da Ossétia, unido com o Norte, ou se incorporar à Rússia, né? E isso levou, né, esse interesse da população russa que morava na Ossétia do Sul, 2/3, né, a maioria, levou aliás, contrariou os interesses geopolíticos da Geórgia, e aí começou o conflito, né? Uma guerra separatista que durou mais de um ano. Na Abégásia, que é uma repúblicazinha vizinha também, tentativas separatistas provocaram uma guerra civil em 1992. O governo georgiano, certo? A Abégásia também queria se separar da Geórgia, uma repúblicazinha da Geórgia. O governo georgiano tentou negociar maior autonomia com as lideranças separatistas e abriu diversas possibilidades de diálogo, desde que não questionasse a integridade territorial do país. A tensão entre as repúblicas separatistas e a Geórgia aumentaram com a eleição de Mikhail Saakashvili, né? Em 2004, foi eleito presidente da Geórgia. A política externa do presidente Saakashvili esteve direcionada a entregar a Geórgia à União Europeia e à OTAN, ou seja, uma política pró-Ocidente, se afastando um pouco dos interesses russos. Essa política pró-Ocidente aproximou ainda mais o governo russo dos separatistas, né? Tanto da Ossétia do Sul quanto da Abégásia. Então, os separatistas, que queriam tornar esses territórios independentes da Geórgia, passaram a ganhar apoio do governo russo. Após os conflitos e com o apoio extremo do exército russo, a Ossétia do Sul e a Abégásia conquistaram a independência, né? Ou seja, o apoio russo foi preponderante para tanto a Ossétia do Sul quanto a Abégásia se tornarem independentes da Geórgia. A Rússia sinalizou, deixa eu botar bem aqui no mapa para vocês entenderem melhor, visualizar aqui.
Vocês estão vendo o slide aí? Me respondem pelo microfone. Estão vendo? Sim, professor. Sim, professor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês aqui. Enquanto eu parei aqui para poder aceitar um aluno. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Uma pergunta aqui para a Georgia, para a Isadora, para a Luma, para a Hannah e para a Julie. Vocês preferem que eu coloque o roteiro direto no grupo ou passe para vocês fazerem junto com as outras disciplinas, como vocês fizeram no mês passado? Como é que vocês preferem? Me respondam aí. Vocês preferem como? A Hannah da minha sala, quem tá fazendo o cronograma de prova é a Hannah. Aí ela tem que dizer o que ela prefere. Cadê a Hannah? A Hannah está aí já. Hannah, como é que você prefere? A Luma está dizendo que eu posso mandar no grupo mesmo. E você, Georgia? Ou Isadora? Não sei qual das duas que estão fazendo. Vocês vão fazer. Posso mandar para você, Hannah? É isso que você está dizendo? E a Georgia, sim. Pode ser no grupo? E você, Georgia? É para quem que eu mando? É no grupo ou é para você ou para a Isadora? Me diga aí. Responda aí, Georgia. Você ou a Isadora? É no grupo ou é para vocês que eu mando? Pois tá bom. Vou mandar no grupo aí das 3 turmas. Vocês estão vendo o slide aí? Me respondam. Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Oh, tá pronto. Bora lá. Deixa eu passar daqui a pouco. A Rússia sinalizou claramente, diante desse confronto separatista, né, lá no Ossétia do Sul e na Abkhazia, que estará disposta a deslocar suas tropas e fazer uso da força militar sempre que seus interesses forem ameaçados na região. Apesar das disputas econômicas com outras potências pelos recursos econômicos e naturais da região do Cáucaso e do Mar Cáspio, os interesses de presença ostensiva da Rússia deverão prevalecer por longo tempo. Então, a gente observa aí que a geopolítica do Cáucaso, né, os conflitos, né, nacionalistas e separatistas no Cáucaso, estão fortemente ligados ao interesse dos russos, né, na região. A Rússia, como vocês sabem, é uma das nações mais fortes, mais importantes do mundo, participa do Conselho de Segurança da ONU, né? Está no G20, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, muito forte, né? Tem influência nas principais decisões geopolíticas no mundo. Então, a Rússia não quer perder a supremacia que ela tem nessa região. Quando é interessante para ela que a região fique sob seu controle, como é o caso da Chechênia, ela atua no sentido de impedir que a região se torne independente, se torne autônoma. Quando é interessante para ela que a região se alie a ela, se torne aliada, parceira dos seus interesses,
como foi o caso da Abkhazia e da Ossétia do Sul, né, que eram regiões incorporadas à Geórgia. Ela incentiva a separação, né, incentiva a independência política para ter um aliado a mais. Então, os conflitos do Cáucaso são fortemente influenciados, né, assim, quase que determinados pelos interesses russos na região. Tanto interesses do ponto de vista geopolítico, como também econômicos. Certo, jovens? Alguma pergunta sobre os conflitos no Cáucaso? Posso seguir adiante? Pode. Vamos falar agora de duas questões separatistas na Europa, para finalizar os conflitos na Europa, que é a questão basca e a questão irlandesa, né? E elas se diferem um pouco da questão lá do Cáucaso e da primeira, da questão dos Balcãs, né? Porque tanto nos Balcãs como no Cáucaso, você tem uma diversidade étnica, cultural muito grande, são várias etnias, né? Vários interesses envolvidos. Aqui não. Aqui são dois povos, certo? Duas nações, que foram, historicamente, né, durante muito tempo, controladas por uma outra nação, né, sufocadas por uma outra nação, e querem lutar pela sua independência, pela sua autonomia. Né? Se não independência, pelo menos autonomia, que é o caso dos irlandeses e dos bascos. Né? Então, vamos começar com a questão basca, tá bom? Vamos começar com a questão basca. Outros conflitos étnicos nacionalistas na Europa. Outros conflitos são recorrentes no continente europeu. Dentre eles, destacam-se as questões basca e irlandesa. Esses conflitos vêm ocorrendo há décadas e foram responsáveis por morte de milhares de pessoas. A questão basca. Os bascos habitam a região norte da Espanha e o sul da França há mais de 5.000 anos. Deixa eu ver se tem um mapa aqui para vocês verem. Olha aí. Isso aqui é a região basca, né? Entre o norte da Espanha e o sul da França. Os bascos habitam a região norte da Espanha e o sul da França há mais de 5.000 anos. São cerca de 2,8 milhões de pessoas. 2,5 na Espanha, né? Ou seja, mais de 90% da população basca vive na Espanha. Que possui identidade própria, identidade, idioma e cultura própria, constituindo-se uma verdadeira nação no interior desses países, né? Os bascos, apesar de terem seu território controlado por espanhóis e franceses, eles constituem uma verdadeira nação, né? Por quê? Porque tem idioma, tem cultura, tem identidade própria, só não tem ainda autonomia política, né? Na França, a convivência é relativamente pacífica. Porém, na Espanha... Deixa eu ver aqui. Porém, na Espanha, durante a ditadura de Francisco Franco, durante a ditadura de Francisco Franco, os bascos foram impedidos de se expressar em seu próprio idioma, comemorar suas festas nacionais e manter sua cultura. A repressão de Franco forjou um forte movimento nacionalista e a formação de grupos de resistência política e armada. Ou seja, como com a ditadura de Franco, né? Ditadura franquista, que foi de 39 a 75, como os bascos foram fortemente perseguidos, né? Impedidos de expressar-se em seu idioma, de comemorar suas festas nacionais, de manifestar sua cultura, né? Obviamente, a população, que sempre foi favorável à independência, ficou ainda mais insatisfeita, né? E isso, obviamente, criou espaço, abriu lacunas para a formação de movimentos nacionalistas e de grupos de resistência armada, né? De grupos que passaram a lutar contra o governo espanhol. Terminando o período de ditadura franquista, os bascos reconquistaram uma relativa autonomia
consolidada pela criação da região autônoma, do País Basco, em um sistema de impostos e parlamentos próprios. Né? Isso aí só ocorreu depois da saída do Franco do poder. No entanto, os movimentos separatistas aí. No entanto, a organização terrorista ou separatista ETA, né, que significa em basco, né, em euskera, que é a língua basca, Euskadi Tas Katazuma, né, traduzindo para o português, é Pátria Basca e Liberdade, né? É um movimento que possui uma ideologia marxista, né, lista revolucionária, né, um movimento separatista. Ele, que foi criado durante a ditadura de Franco, ele realizou atentados terroristas desde o final dos anos 60 até 2010, com o objetivo de pressionar o governo espanhol a reconhecer a independência total do País Basco. Né? Então, no auge do governo Franco, a saída que os bascos encontraram foi mesmo ir para ação direta, né? Para ação paramilitar. Né? Muitas vezes essas ações acabaram tendo desfechos que não eram o esperado, que os separatistas não queriam, mas foi o que necessitou diante da opressão que eles sofriam. Foi o que restou. Né? Hoje, a maioria basca, apesar de almejar a independência e a construção de um Estado soberano, não apoia mais a luta armada, não só pela aversão a esse método de luta, mas também pela autonomia conquistada e pelo elevado desenvolvimento econômico, que garante boa qualidade de vida à população dessa região do país. Né? Então, com a recuperação de uma parte de sua autonomia, o ETA perdeu o apoio, né, de uma boa parte da população. Né? Em setembro de 2010, o ETA renunciou à luta armada e, no ano seguinte, tornou-se um partido político, o SORTU, que em euskera, né, que é a língua basca, significa nascer. Né? Nascer. Foi legalizado e hoje, do ponto de vista político, né, participando do parlamento basco, tenta lutar pela independência total e plena do País Basco, certo? Outro movimento também de independência, de autonomia política, que existe na Europa é a questão irlandesa, certo? É a questão que envolve aí os católicos e os protestantes na Irlanda do Norte. Né? Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá. Eu acho que eu já falei aqui para vocês, mas eu sou católico, né? Minha mãe era muito católica, gostava muito de ir à igreja, então, desde novinho, ainda com uns 3, 4 anos, ela já me levava para a igreja e eu também, por ela, e também depois, quando cresci pela livre consciência, participo, né? Me afirmo como católico, procuro participar das atividades da minha igreja, eu gosto sempre de ir à missa, né? Aos domingos, e aí, além das outras atividades que o católico tem que desenvolver. E quando eu morava lá no São Pedro, né, ali no bairro São Pedro, ali próximo à Vermelha, ali próximo àquela faculdade de Santo Agostinho, ali próximo àquela faculdade, tem uma igreja católica ali, a igreja de São Pedro, né, São Pedro Apóstolo. E quando eu morei lá por mais de 20 anos, eu frequentava lá a igreja, né, assistia às missas lá. E na época, né, isso lá em 95 a 98, por aí, não, minto, de 95 a 2003, né? Nessa época aí, o padre, né, lá da paróquia da Vermelha, né, que na época a comunidade de São Pedro era ligada à Vermelha, né? Hoje é independente, é uma paróquia, mas na época era uma comunidade. A comunidade do São Pedro era ligada à Vermelha e o padre, o pároco da paróquia, era um irlandês, né? O padre Luís Timonen, era um irlandês, ele vinha lá da Irlanda. E aí, ele chegou aqui no Brasil ainda na década de 60, né? E aí ficou por aqui.
E o padre irlandês, aliás, o padre Luís, perdão, ele encrencava. É uma coisa que eu nunca tinha visto, porque lá, quem conhece ali o bairro São Pedro, sabe que a igreja católica é bem pertinho da igreja da Assembleia de Deus, né? Uma no quarteirão, a outra no outro, próximo. Né? Tanto é que na hora que você está na igreja e está tendo culto na outra, ou você está na igreja evangélica e está tendo uma missa, você escuta, né? O que está passando na outra igreja, que as igrejas são próximas uma da outra. E o padre Luís, ele implicava com os evangélicos. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas já de padre doido é esse, que implica com os evangélicos lá no culto deles, ele aqui implicando, brigando na confusão. E eu sem entender aquilo. Isso era uma coisa que eu era curioso com aquilo, né? Mais do que indignado com a situação, era mesmo curioso de saber por que ele tinha tanta implicância, vou usar essa palavra, né? Você é bondoso com o Paulo Luís. Ele era mais do que implicante. Você é bondoso com ele. Por que ele tinha tanta implicância com os evangélicos? Eu não entendia o porquê. Aí, quando eu comecei a estudar esse assunto, já no ensino médio, aí eu fui entender, né? Aí eu fui compreender na universidade também, a gente estuda, eu fui entender por que é que o Paulo Luís era, vamos dizer assim, meio intolerante com os evangélicos, né? Com os protestantes. Não, Paulo, aqui no Brasil até que não existe isso, não. Aqui no Brasil até que a relação entre protestantes e católicos é relativamente tranquila, né? Tem aquelas pessoas mais radicais, algumas pessoas, especialmente mais velhas, né, que são um pouco preconceituosas, mas vamos dizer assim, no geral, a relação é amistosa, é muito positiva, né? Aí mesmo na escola de vocês, quando a gente está em sala de aula, né, estamos na aula presencial, tem uns eventos aí que participam os católicos, os evangélicos, né, cada um professando a sua fé de uma forma, não tem muito problema, não. Né? No Brasil, existe essa relação amistosa, né? Mas de empatia entre os cristãos, né? Os evangélicos e os católicos, né? Só que na Irlanda não é assim, certo? Lá na Irlanda não é assim, né? E nós vamos agora entender por que existe essa rivalidade entre católicos e protestantes e por que é que o padre Luís, né, mesmo a mais de 8 mil quilômetros de distância, acabava, talvez até sem querer, reproduzindo aí essa rivalidade. Sobre isso agora que nós vamos falar. Deixa eu abrir aqui o slide. Compartilhar aqui com vocês. A ilha da Irlanda, deixa eu ver se eu acho a ilha da Irlanda aqui para mostrar para vocês. Olha ela aí, ó. A ilha da Irlanda, tá vendo aqui, ó? A ilha da Irlanda foi dominada pela Inglaterra no século XII. E desde então começou a receber grande quantidade de imigrantes ingleses e escoceses. Ainda no século XII. Foi dominada pelo Reino Unido, né? Pela Inglaterra, e começou a receber imigrantes escoceses, né? E ingleses. Em 1800, ou seja, no início do século XIX, né? Final do século XVIII, início do século XIX, por decreto da coroa inglesa, a Irlanda passou a pertencer ao Reino Unido, provocando a revolta dos nacionalistas que reagiram organizando a luta pela independência, né? Então, a coroa inglesa decretou que a Irlanda ia ser incorporada ao Reino Unido e os irlandeses, né, obviamente não gostaram, né? Não gostaram e passaram a lutar pela independência irlandesa do domínio britânico, né? Foi no início do século XX, ou seja, quase 2 séculos depois, entretanto, que o conflito entre a Irlanda e o Reino Unido ganhou proporção com a criação do Sinn Féin, né, que é um partido político, que significa nós próprios, nós mesmos, um partido político representante dos separatistas irlandeses,
e o Exército Republicano Irlandês, o IRA, né? E na sigla em inglês significa Exército Republicano Irlandês, que organizou a luta armada contra o domínio britânico. Então, com a criação do partido político do Sinn e do IRA, né, no grupo paramilitar, você começou a ter uma luta mais forte, mais intensa, armada, dos nacionalistas irlandeses contra a coroa inglesa, né? Os conflitos obrigaram o Reino Unido a assinar em 1921 o Tratado Anglo-Irlandês, pois ele, né, os condados do Sul, de população majoritariamente católica e de origem irlandesa, formaram, aliás, por ele, né, por esse tratado anglo-irlandês, os condados do Sul, né, que são uma forma de divisão política, né, que condado é originário lá da Idade Medieval, né, quando o território era controlado por um conde, e aí depois, com o fim da monarquia, passou a ser uma estrutura como de um Estado, mas continuou recebendo esse nome de condado, né? Por ele, os condados do Sul, com população majoritariamente católica e de origem irlandesa, formaram o Estado Livre da Irlanda, né? Por esse acordo, né, os estados aqui, os condados do Sul, de maioria católica e irlandesa, formaram um Estado, a República da Irlanda, certo? E os condados do Norte, de maioria, o Estado Livre da Irlanda, né? E os condados do Norte, de maioria protestante inglesa, formaram o Ulster, se mantendo ligados ao Reino Unido, né? Esse processo de independência encerrou-se somente em 1937, quando foi construído um novo país, denominado República do Eire, ou Irlanda. República do Eire, ou Irlanda. Reconhecido pelo Reino Unido apenas em 1949. E a Irlanda do Norte continuou ligada à Grã-Bretanha. Então, você teve aqui uma separação, né, da Irlanda entre o Eire, ou Irlanda, de maioria católica e irlandesa, e a Irlanda do Norte, ou Ulster, de maioria protestante ou inglesa, britânica, ligada ao Reino Unido, enquanto a Irlanda se construiu o país independente. Na segunda metade do século XX, a ação violenta do IRA intensificou-se na Irlanda do Norte, com a realização de vários atentados contra autoridades e instituições britânicas, né? O IRA não aceitou apenas a independência da Irlanda, queria também a independência da Irlanda do Norte, né? Então, passou a realizar ações terroristas, né, contra instituições e autoridades britânicas, lá na Irlanda do Norte. A situação agravou-se em 1969, quando o exército inglês passou a intervir no conflito, atacando também de forma violenta os irlandeses católicos que apoiavam a independência, né? Então, o exército inglês passou a atacar os católicos da Irlanda do Norte, né? Eram minoria, mas que existiam, e apoiavam a independência e as ações do IRA, e isso levou ao aumento dos conflitos, né? Dos conflitos. Em 1998, um acordo de paz determinou a deposição das armas pelo IRA, concluído em 2005, e pelos grupos paramilitares protestantes e a libertação de presos políticos, né? Então, depois de quase 3 décadas de guerra, né, de conflitos entre Reino Unido e grupos separatistas, né, grupos paramilitares como o IRA, entre a população católica e a protestante, houve um acordo de paz, né, que foi, vamos dizer assim, que foi acordado que o IRA ia renunciar à luta armada e também
os grupos paramilitares protestantes, né? E a libertação de presos políticos. Em 2007, formou-se um novo governo de coalizão. Né? O que é coalizão? É quando grupos diferentes se aceitam conversar, dialogar para formar um governo único. Né? Um novo governo de coalizão, reunindo o Partido Unionista Democrático, que é o partido protestante, né? E o Sanfai, o partido lá católico que defendia a autonomia da Irlanda, garantindo à Irlanda do Norte o retorno à autonomia regional. No mesmo ano, o exército britânico encerrou uma intervenção militar de quase 4 décadas na Irlanda do Norte e instalou um governo compartilhado entre católicos e protestantes. A Irlanda do Norte permanece ligada ao Reino Unido, mas o acordo admite a separação futura, caso seja a vontade da maioria da população. Isso reflete uma mudança estratégica na luta pela libertação do domínio britânico, que passou a ser pela forma pacífica. Em outubro de 2009, o Exército Irlandês de Libertação Nacional, outra organização paramilitar, o INLA, uma facção radical e distante do IRA, que não havia aceitado anteriormente o acordo de paz, declarou a renúncia à luta armada e à violência, acrescendo mais um componente no fortalecimento do processo de solução pacífica na disputa entre católicos e protestantes. Entretanto, essa via não abandonou o objetivo de unir os condados que formam a ilha da Irlanda. Né? Embora tenha essa autonomia, ainda existe aí fotos aí do IRA, né? Durante o período mais crítico. Né? Apesar dessa autonomia, ainda existe, vamos dizer assim, um interesse de unir os condados que formam a Irlanda, né? Pelo menos mais para frente. Vou mostrar agora um vídeo aqui para vocês falando sobre isso, certo? Só aqui um videozinho para vocês falando sobre isso. Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, jovens. Só um minutinho aqui, jovens.
qualquer, uma muralha qualquer, se não dividisse uma cidade ao meio. Como esse, há centenas de portões separando os... Jovens, vocês estavam vendo o vídeo, ouvindo o som? Sim, sim, estávamos. Respondam aí para mim, pelo chat ou pelo microfone. Estava bonzinho, dava para todo mundo ver? Eu vou colocar do início aqui. Presta atenção que é muito interessante, é curtinho, é só 3 minutos. Dá para a gente atentar bem. O muro que separa cristãos católicos de cristãos protestantes. O repórter Sérgio Uti mostra agora que essa divisão não está só no muro que corta a cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte. Seria um portão qualquer, uma muralha qualquer, se não dividisse uma cidade ao meio. Como esse, há centenas de portões separando os dois lados aqui em Belfast. Nesse bairro aqui vivem os protestantes e desse lado os católicos. Esse aqui é o símbolo de uma cidade que ainda vive com medo e dividida. Nos sentimos mais seguros assim, me diz Anne, mãe dessa família protestante. A mesma pergunta a uma católica e a mesma resposta. Keep them close at night. A Irlanda do Norte é a ponta de cima da ilha, onde fica a República da Irlanda, e faz parte do Reino Unido, junto com a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra, todos sob a tutela da Rainha Elizabeth e de maioria protestante. A briga é antiga, mas piorou nos últimos 40 anos. Os dois lados se armaram e se mataram muito. Houve quase 4.000 mortes. E a separação acontece até nessa hora. Esse é um lugar que nos ajuda a compreender um pouco como são as coisas aqui na Irlanda do Norte. Nós estamos num dos maiores cemitérios de Belfast. E aqui, só católicos podem ser enterrados. Na cidade inteira, há muitos muros pintados por ambas as partes em homenagem aos seus mortos. Esse turista alemão me disse que é inevitável não lembrar do Muro de Berlim e que se sente no passado. Nessa atração à parte de Belfast, a causa religiosa se mistura à política. Os católicos da Irlanda do Norte querem se tornar parte da Irlanda, onde a maioria também é católica. Já os protestantes, entre eles muitos ingleses, querem continuar sob as ordens da Inglaterra, protestante como eles. Atravessar um desses portões significa correr o risco de ser hostilizado, pelo simples fato de ser de uma religião diferente. Patrick, nosso motorista, preferiu não sair do carro quando estávamos na parte protestante da cidade. Eles podem não gostar da minha presença aqui, diz ele. Um acordo de paz foi assinado há 14 anos, mas as feridas são tão profundas que a cidade não conseguiu se reunificar. Eu não espero que as pessoas apertem as mãos, mas que pelo menos se respeitem, me diz Jeff, que trabalha numa ONG que tenta unir os dois lados. Missão difícil num lugar onde desde cedo se aprende a não gostar. Pergunto aos garotos católicos por que eles não gostam dos garotos protestantes. I don't really like them. Por que não? Me respondem. I don't know. São 7 da noite e o portão está sendo fechado, esse é o último carro a passar. E o que esse homem está fazendo aqui agora é a prova da incapacidade de convivência entre pessoas que pensam de maneiras diferentes. Nem o homem que fecha parte dos portões há 12 anos vê sentido nessa separação. No início da noite, a divisão fica nítida. Portões fechados, ruas vazias. Parece um castigo para uma cidade que não consegue ser uma só. Assistiram aí, jovens, o vídeo? Ouviram aí direitinho? Tudo. Esse vídeo aí, como vocês prestaram atenção, pela data que ele disse, ele é de 2010.
Ele falou que há 14 anos do Acordo de Paz, o Acordo de Paz foi em 2000 foi em 98, né? 1998, então somando com 12 anos dá... Aliás, somando com 14 anos que ele falou, né? Somando com 14 anos dá 2012. Rapaz, eu não sei qual era a religião do porteiro, não. Aí eu não, não faço a menor ideia. Então, não tenho como saber. Não. Então, esse vídeo é uma reportagem que passou no jornal do SBT, né? Já quase 10 anos, né? Em 2012, nós estamos em 2021, quase 10 anos. E a situação ainda não é muito diferente, né? Ou seja, passados quase 24 anos do Acordo de Paz, né? 24? Não. 14... 24, né? Passado quase 24 anos, né, do Acordo de Paz, ainda os requisitos, né, as heranças dessa disputa, que existe aí na Irlanda do Norte, permanece, né? Então, ou seja, por mais que haja essa diplomacia, essa tentativa, precisa também que a própria população, né, procure, queira avançar no entendimento, né? Você viu lá o repórter perguntando para os garotinhos por que eles não gostavam dos católicos, eles disseram simplesmente, não, porque eu não gosto deles. E por quê? Não sei, não gosto. Ou seja, é um sentimento de rivalidade, de animosidade, que é ainda, vamos dizer assim, de certa forma, incentivado, né? É ainda, de certa forma, vamos dizer assim, motivado por muitas pessoas. Então, não adianta só ter o entendimento institucional, político, entre os grupos, etc. É preciso também que a população avance no sentido de se entender, né? de se aceitar, de respeitar as diferenças. Então, eu continuei achando, vamos dizer assim, a atitude do Padre Luiz, que eu me referi para vocês lá do início na aula, continuei achando ela errada, né? Mas quando eu comecei a estudar esse assunto, quando eu vi esse vídeo, eu passei pelo menos a entendê-la, né? Porque é que ele tinha essa antipatia, né? Essa antipatia, perdão. Tinha essa antipatia, tinha esse, vamos dizer assim, um certo de resistência aos irmãos protestantes lá da igreja lá, por conta dessa rivalidade histórica e secular que existe lá na Irlanda do Norte. Eu vou mostrar aqui também para vocês, antes de terminar. Aliás, eu até mostraria, acho que eu deixo... Não vou mostrar mais não, porque já está terminando a aula e eu tenho umas coisas aí para falar com vocês. Mas quem tiver interesse, pode procurar uma música do U2, né? O U2 é uma banda de rock, né? Considerada uma das bandas de rock mais importantes do mundo, né? O U2, que é uma banda irlandesa, né? São formadas por irlandeses, né? O vocalista do U2 é o Bono Vox, acho que vocês já devem ter ouvido falar, especialmente os que gostam de rock, né? Gostam de rock. E o U2 gravou uma música chamada de Domingo Sangrento, né? Bloody Sunday. Bloody Sunday, traduzindo do inglês, é Domingo Sangrento. E é uma música que fala sobre um acontecimento que houve lá no ano 62, quando o exército britânico matou, certo, os jovens que protestavam pacificamente, né, jovens católicos, irlandeses que protestavam pacificamente, matou sem piedade, né? Chegou e já foi atirando, já foi matando. E foi um evento que teve repercussão internacional, e o U2 gravou uma música, né? Já agora na década de... Isso aconteceu lá na década de 60, mas agora na década de 90, 80 para 90, o U2 gravou uma música, é porque não dá tempo, mas é interessante, a letra tem muita relação com o que nós estamos discutindo. Quem tiver interesse, é só pesquisar no YouTube. É Bloody Sunday, o nome da música, né? Domingo Sangrento. Certo, jovens? Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Me digam.
Tudo certo? Sobre os conflitos da Europa, nos Balcãs, no Cáucaso, e a questão irlandesa e a questão basca. Em Paulo Soares. Paulo Henrique. Jovens. A atividade teste esse mês, no mês de setembro, né? Vai acontecer na primeira semana de outubro. Ela, como é uma atividade bimestral, ela vai valer 4 pontos, né? Atividade teste. O qualitativo, que é a participação nas aulas, a entrega das atividades, etc., vale 2, como tradicionalmente vale. E os outros 4 pontos é uma atividade que eu vou passar para vocês, certo? Vou explicar aqui agora, mas vou compartilhar também um roteirozinho. E eu quero que vocês assistam. Eu vou passar alguns filmes, né? Para vocês, eu vou passar 5 filmes. E vocês vão escolher um, né? Pelo menos um, se quiser assistir 2, até para fazer um contraponto. Pode assistir sem problema nenhum. Mas pelo menos um desses 5, que são filmes que falam sobre os conflitos nacionalistas aí no mundo, né? Aí você vai escolher um deles, ou 2, enfim, vai assistir os filmes, e depois de assistir, organizar ali um textozinho, você vai gravar um áudio. A última atividade que eu passei para vocês dessa natureza foi gravando vídeo, né? Gravando vídeo. Dessa vez não, dessa vez vocês vão gravar um áudio. É o podcast, né? Que a gente chama de podcast, é o arquivo de áudio. Vocês vão gravar um podcast e vão enviar para mim, né? Vão mandar para mim no dia 15, seria no dia 12 de outubro, né? Mas como 12 de outubro é feriado nacional, é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, então eu vou marcar para o dia 14, que também tem aula de geografia, né? Que é quinta. Então, no dia 14, vocês vão compartilhar comigo no meu WhatsApp particular esse podcast, onde vocês vão comentar sobre o filme que vocês assistiram, relacionando com o assunto aí em questão, né? Se for sobre a questão irlandesa, vocês falam. Se for sobre a questão do Oriente Médio lá, vocês também falam. Ainda nós vamos discutir isso. Enfim, a relação que ele tiver com algum conflito ético-nacionalista, separatista, vocês vão ter que fazer essa relação. Não é só para comentar sobre o filme. É para comentar sobre o filme relacionando com o conteúdo em questão. Entenderam? Respondam aí. Entendi, professor. Entendi. Então, eu vou disponibilizar para vocês 5 filmes, vocês vão escolher, certo? Os 5. Dos 5 vão escolher um, né? Isso. Vou já falar, Paulo. 1 ou 2, né? Se achar que pode ser com 2, tudo bem. E vão gravar, vão primeiro preparar, organizar e depois gravar um podcast sobre o filme assistido, relacionando com o conteúdo, certo? O áudio tem que ter, a pergunta que o Paulo fez, o áudio tem que ter a duração mínima de 4 minutos e não pode ser maior também do que 5, no máximo ali 5, estourando, 5 e pouco, né? Um áudio entre 4 e 5 minutos, certo? Vocês devem mandar para o meu WhatsApp, certo? Mandar para o meu WhatsApp o áudio, o podcast sobre o assunto, certo? É uma atividade que todos devem fazer, todos sem exceção, certo? Porque todos vocês têm celular, até mesmo os que não podem assistir a aula por videoconferência têm celular, até o dia 14, não foi que eu falei? Agora há pouco? Foi. É o dia 14, Júlia. Porque dia 12, que é terça, é feriado. Então vai ser na quinta, dia 14. Até o dia não. No dia 14. É melhor no dia. Porque fica mandando... Cada um fica mandando... Aí nós vamos fazer aula presencial nesse dia. Isso, Júlia. Por conta que tem feriado no dia 12, e para receber o áudio de vocês, eu vou fazer aula presencial. Olha, eu não sei se vai ter, Júlia, porque
Eu liguei ontem para a coordenadora, parece que está meio embaçado lá o negócio da reforma da escola. Se já tiver aula presencial, aula híbrida, se já tiver aula presencial, aula híbrida, quem for... Se bem que, independente de ter aula presencial ou aula híbrida, é um arquivo que você vai ter que compartilhar no WhatsApp mesmo, que não tem como receber, não é escrito, né? É um áudio. Tem que ser... Vê lá com ela, Júlia. Conversa lá com ela. Eu só conversei com ela